Que a paz seja com todos, amigos, amados irmãos. Sim, você que já é inscrito aqui no canal, por favor, compartilhe os vídeos. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, faça parte desta família, semeando unção. E aqui no YouTube estamos realizando o estudo do Apocalipse. Estamos no capítulo 10. Os demais capítulos já estão no canal. Mas no capítulo 10 é o que iremos falar agora. Aqui atrás de mim tem um telão e você pode visualizar a leitura e também ler conosco. Pega uma caneta, um lápis, um caderno para anotar aí os versículos. Diz assim o capítulo 10 de Apocalipse: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e, quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E, quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, e disse-lhe: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dar-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Queridos amados amigos, irmãos, no capítulo 10 de Apocalipse nós percebemos que há um grande ser que veio até a terra e colocou-se os seus pés diante do mar e diante da terra. Poderosíssimo é essa criatura. Mas esse mesmo anjo, esse mesmo ser, essa mesma criatura, com todo o poder e autoridade, com um livrinho na mão, ele deu para João, o receptor desta mensagem, ele deu para o profeta experimentar e assim mastigar e comer. E na revelação a qual ele está lhe dizendo, ele disse que era doce nos lábios, e porém amargo no ventre. Hoje, irmãos, se nós observarmos o capítulo 10 de Apocalipse, está se cumprindo cada dia os versículos e vírgulas e pontos desse capítulo. Porque a palavra de Deus disse,
Buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14. Se nós que buscamos a Deus, que nos devoramos a Bíblia, a palavra de Deus, ela chega ao nosso paladar, à nossa boca, ela chega doce, ela chega macia, deliciosa ao nosso paladar. E descendo ao nosso ventre, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, maravilhosa. Por quê? Porque todo aquele ser humano que busca Deus, conforme está escrito em Jeremias capítulo 29, a Bíblia é traduzida conforme está escrito, lembra? Lembra que o apóstolo disse, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus? Provai os homens para ver se eles procedem de Deus? Provai os homens, o espírito, para ver se eles procedem de Deus? Aí, quando nós lemos Apocalipse capítulo 10, nós percebemos que há um livro. Há um livro. E nesse livro, o profeta e o autor do recebimento desta revelação, ele diz que ao mastigar é doce na boca, mas descendo para o estômago, para o ventre, se torna amargo. Assim também tem sido amargo nas bocas, nos ventres, no estômago das pessoas deste planeta Terra, um evangelho. Porque os apóstolos do dia de hoje, os pregadores do dia de hoje, eles pregam um açúcar, bilhões e bilhões adocicada, que quando se põe na boca é maravilhosa. Quem não quer ouvir uma seguinte pregação dizendo, dê o dízimo e as janelas do céu vão se abrir? Olha que palavra doce de colocar na boca. Olha que sensibilidade ao tocar na língua isto. Mas quando desce para o estômago, depois que passa anos que você enriqueceu os apóstolos, os bispos, os pastores, os padres, e aí você ficou pobre e você viu que eles te enganaram. Quando os pregadores pedem para você vender a sua casa, seu carro, sua casa, e que Deus vai te dar milhões de vezes mais, não é gostoso? Olha que livrinho maravilhoso, olha que palavras maravilhosas. Mas quando desce no estômago e passa-se o tempo, o dia, a hora necessário para digerir aquilo, e aí você mora debaixo da ponte e você vê que você não tem mais casa. Por quê? Porque o apóstolo, o bispo, o pastor, as religião levou o bem que você tinha. Por quê? Porque eles falaram doce, as palavras doces aos ouvidos, ao ponto de doce que eu falo ao paladar, mas suave aos ouvidos, ao ponto de você acreditar numa barbárie dessa, e aí você ficou sem casa. Aqui em Apocalipse 10 está falando isso. Um evangelho aonde você mastiga e ele é doce, mas quando desce para o estômago, você fica sem casa, sem carro, sem patrimônio, porque a religião tomou o que era seu. Mas um verdadeiro evangelho não. O verdadeiro evangelho diz, misericórdia eu quero e não holocausto. É melhor obedecer do que sacrificar. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho diz lá em Ezequiel 33, no versículo 11 ele disse, eu não desejo, Deus dizendo, eu não desejo a morte do pecador, mas eu desejo que ele se arrependa e que viva.
Esse é o verdadeiro evangelho. Aquele que na boca é doce e no estômago também é doce. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e eu sou manso e humilde de coração. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas quando você visualiza e vê no capítulo 10 de Apocalipse, você vê que o próprio profeta e apóstolo João, ele dá um exemplo do que o livro que ele comeu foi doce na boca, mas amargo no estômago. E quantas são as pessoas que estão amarguradas, tristes, porque adquiriu, recebeu um evangelho corrupto, um evangelho amargoso dentro dos seus ventres, um evangelho canceroso, um evangelho corrupto, que parece na boca doce, mas quando desce para o estômago, aí quando você descobre a verdade, você fala: eu perdi o tempo nesse lugar. O evangelho perfeito, irmão, é doce na boca e agradável no estômago. Porque a palavra de Deus disse: entrará e sairá e achará pastagem. A palavra de Deus disse: eu sou Senhor e não mudo. A palavra de Deus disse: eu sou o bom pastor. A palavra de Deus disse: aquele que vem a mim, de maneira eu lançarei fora. A palavra de Deus disse: aquele que crê em mim, do seu íntimo fluirá um rio de águas vivas. Então significa que o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo é perfeito, não só na boca como no estômago, na vida em si. Mas aqui o profeta já está avisando: olha, é amargo na boca, porém é doce na boca, porém amargo no estômago. Eu faço uma pergunta para você: você deu o dízimo, você ficou rico? Então te enganaram. Você sacrificou o seu carro, sua casa, sua fazenda, seus bens, continua depressivo, continua pobre, está pobre, continua depressivo, com dores. Cada dia que passa as dores aumentam. Por quê? Porque você caiu na armadilha dos homens e dos demônios. Te pregaram um evangelho que não é o de Cristo. Anunciaram para você um evangelho que não é o de Cristo. O evangelho de Cristo é: misericórdia quero, não holocausto. O evangelho de Cristo é: aquele que vinha a mim, negue-se a si mesmo. Então em Apocalipse capítulo 10, mostra um evangelho que os seres humanos estão aceitando. Um evangelho corrupto, amargosos nos seus ventres. Crê em Cristo, porque Ele é manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Então, no capítulo 10 de Apocalipse, você encontra uma profecia, você encontra algo maravilhoso a respeito da profecia. Você lê, irmãos, Oséias capítulo 6, versículo 6. Oséias capítulo 6, versículo 6. Vamos dar um pulinho rapidinho em Oséias capítulo 6, versículo 6. O que está escrito lá? Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O evangelho que salva é aquele que leva ao conhecimento de Deus. O evangelho que salva é aqueles que levam ao conhecimento de Cristo. Você dizimista, ofertante, sacrificador, eu te digo,
você está longe de casa. Porque o Evangelho é conhecimento de Deus. E Apocalipse capítulo 10 está te alertando. Apocalipse capítulo 10 está te alertando. Abra-te os olhos. O Evangelho de Deus, ele é doce na boca, ele é suave nos ouvidos, ele é agradável no estômago. Porque o Evangelho de Deus é perfeito. Saia da mão dos homens, saia das garras de Satanás, venha para Cristo, viva um evangelho doce, agradável e suave. Sou o missionário MM Barbosa, estou aqui no canal da Igreja Apostólica Semeando Unção, o canal Semeando Unção. Compartilhe, se inscreva, participe, faça parte desta família. Um beijo, um abraço do seu irmão e amigo, missionário MM Barbosa. Tchau, querido.